Olá pessoal, professor Olibário da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul e hoje eu estou muito feliz em divulgar o início do nosso curso de SQL. Nesse curso nós vamos aprender todos os fundamentos básicos de SQL, comandos de criação, de remoção, de atualização, procedimentos armazenados, visões materializadas, gatilhos, privilégios, dentre outros assuntos. Na aula de hoje vou falar um pouco sobre os aspectos teóricos da linguagem. SQL é a abreviação de Structured Query Language, linguagem de busca estruturada. É a linguagem padrão para se trabalhar com bases de dados relacionais, que são as bases de dados que trabalham com relações ou tabelas. Então, os dados estarão organizados em tabelas. São as bases de dados relacionais que nós vamos tratar neste curso. SQL é uma linguagem inspirada nos conceitos de álgebra relacional e de operações sobre conjuntos, que a gente já viu aqui no nosso canal. Temos vídeos aqui no canal caso você queira assistir aos conteúdos. É uma linguagem declarativa e não procedural, ao contrário de outras linguagens, por exemplo, C ou Python. Contudo, PL/SQL atribui algumas características procedurais à linguagem. A gente vai utilizar nesse curso o SGBD gratuito PostgreSQL. No PostgreSQL, o PL/SQL tem o nome de PG/PL/SQL. É a parte da linguagem em que a gente consegue especificar algumas funções ou procedimentos. Então, há a possibilidade de criarmos as funções, mas isso não torna a linguagem SQL totalmente procedural. Em geral, é uma linguagem fácil de aprender, ela tem execução rápida, gera pouco código para fazermos coisas bastante complexas, isso é bastante legal. Possui um padrão internacionalmente consolidado e é portável, o que significa que a gente consegue executar em diversos dispositivos e diversos sistemas operacionais. Dentre as utilidades da linguagem, eu listei 7, que são executar buscas sobre os dados. Então nós vamos aprender, por exemplo, a buscar os endereços de determinados clientes, a buscarmos informações sobre fornecedores de empresa e assim por diante. Descrever os domínios dos dados. Domínios de dados aqui são os tipos de dados, ou seja, os tipos dos atributos das minhas relações, por exemplo, inteiro, cadeia de caracteres, data, dentre outros. Manipular dados, nós vamos aprender a recuperar dados e manipular esses dados para que a gente consiga alterar as nossas tabelas, remover tabelas, remover bases de dados, criar visões, não vou entrar em detalhes aqui ainda porque não é o momento, e criar permissões para que a gente consiga atribuir certos privilégios a determinados usuários e negar certos privilégios a outros usuários, para que apenas uma parte dos usuários consiga fazer determinadas atividades do sistema. A linguagem SQL é dividida em diferentes tipos. Dentre esses tipos, nós temos dois principais, que são DML e DDL. DML é a parte da linguagem que serve para manipular dados, e DDL é a parte da linguagem que serve para definir dados. Os comandos DDL são usados para lidar com os esquemas do meu banco de dados, mas eles não lidam com os dados propriamente ditos. Por meio dos comandos DDL, a gente consegue especificar o tamanho de um determinado atributo, o tipo de dado desse atributo, ou seja, o domínio dele, chaves primárias, chaves estrangeiras, enfim, a gente consegue alterar todos os moldes que os dados vão ter que obedecer. Todas as regras que os dados vão ter que obedecer, a gente vai definir com comandos DDL. Os principais comandos DDL que a gente tem são create, para criação, alter, para alteração, e drop, para destruição ou remoção. A parte DML da linguagem SQL interage diretamente com os dados. Então, quando nós inserimos dados em uma tabela, ou quando nós removemos dados ou editamos dados, nós estamos utilizando comandos DML da linguagem SQL. Os principais comandos DML que a gente tem são insert, para inserção, update, para atualização, e delete, para remoção. Alguns poucos autores incluem o select como um comando DML, mas a maioria concorda que o select faz parte da parte DQL da linguagem, que é específica para busca de dados. Nesse slide nós temos a taxonomia completa da linguagem SQL. Nós temos a parte da linguagem que é DDL, a parte que é DML, a parte que é DQL e temos também a parte DCL e TCL.
DCL é a parte da linguagem que lida com controle de dados. Os comandos DCL, grant e revoke servem para atribuir privilégios a determinados usuários ou para negar privilégios a determinados usuários, respectivamente. A parte TCL da linguagem SQL é a parte transacional. Nós vamos controlar transações do banco de dados. Nós podemos dar ordem para o nosso SGBD executar uma transação, nós podemos fazer um rollback, ou seja, impedir que uma determinada transação seja completada e fazer com que ela volte ao seu estágio inicial, e nós podemos criar save points. Essa então é a organização da linguagem SQL. No nosso curso, como eu disse, a gente vai utilizar o SGBD PostgreSQL. Este é o link para download, eu vou deixar também na descrição do vídeo. Eu baixei a versão 10.13, que é a última versão disponível para todos os sistemas operacionais, e eu vou utilizar no sistema Windows. Vocês podem baixar a versão que vocês quiserem, mas eventualmente vai ter alguma diferença na IDE que a gente vai utilizar, então a cara do software pode ser um pouco diferente. Nada impede também que vocês utilizem outros SGBDs da preferência de vocês. Tem o MySQL, por exemplo, que também é gratuito. Mas se você quer de fato aprender e acompanhar esse curso, recomendo que você instale o PostgreSQL. Na instalação você vai ver essa tela, eu selecionei todos os campos e cliquei em próximo para instalar todos eles. Nessa tela aqui nós temos que definir a senha do nosso superusuário, que é o usuário Postgres. É muito importante que vocês memorizem essa senha, porque sem essa senha a gente não vai conseguir abrir o nosso banco de dados. A gente não consegue fazer nada nele. Uma vez instalado o PostgreSQL, o que nós vamos utilizar para programar é a IDE chamada pgadmin. Então é este programa que a gente vai utilizar para programar. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, clique em gostei aqui embaixo e compartilhe o vídeo com seus amigos. Isso ajuda muito o nosso canal. Um abraço e até a próxima!